Só para Oi, começar a oi. gravar. Só um minutinho para começar a gravar, se puder de Tá. novo. Não, eu estou falando. Sim, Posso falar? sim. Tá, ok. Então, falar do Dr. Gerhard Moss demandaria aqui uma semana inteira, né? Só de fala sobre a vida do Dr. Gerhard, né? Ele tem passaporte, eu vi isso na Wikipedia, né? Aos 4 anos, né? A mãe é suíça, ele é inglês, não é? A mãe é suíça, hoje é considerado suíço, naturalizado brasileiro, casado com a Marg, que está lá na Wikipedia, que é nigeriana, né? Então ele. É isso aí, Guerra? Não, é queniana. Queniana, isso, queniana, desculpe. Queniana, e o Guerra ele é um apaixonado pela América, pelo Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, tem muita coisa do Guerra na internet, vídeos, entrevistas, enfim, vale a pena. Livros que eles publicaram, ele e a Mark publicaram, né? Mas aqui, ó, só para ter um pouquinho do que é o Gerard, como eu já citei, ele nascido na Inglaterra, filho de Suíça, mudou-se aos 4 anos para a Suíça, conheceu o Brasil durante as férias de 1981, 2 anos depois transferiu-se para o Rio de Janeiro para exportar soja. Né? Aqui, em Búzios, conheceu em 1985 a sua esposa e companheira de aventuras, a queniana Marg Moss. Fechou a empresa, passou a viajar pelo mundo, aliada a cientistas e universidades, transformou a viagem em livros, projetos voltados para o ambiente. Então, as experiências do Gerhard e a Mag, elas estão aí, né, na internet, a Globo noticiou, acompanhou, não é? E ele tem... A Mag, ela, só para destacar aqui, a Marg faz parte de tudo dos projetos com os quais o Guerra está envolvido. Ela é licenciada em letras, trabalha na coordenação de ações educativas do projeto Águas do Brasil, né, e Rios Ladores, além de fotografar as missões do projeto e preparar textos para o site e para a fanpage do projeto no Facebook. Apaixonada pela natureza desde a infância, ela acredita que os jovens são esperança para termos um futuro saudável e sustentável. Caneta e máquina fotográfica na mão, ela compartilha os momentos por escrito e capta imagens, sejam elas chocantes ou enigmáticas, lindas ou emocionantes, para fazer o público também viajar e entender. Essa é a Mag. E o Gerhard, ele tem... deixa eu ver aqui uma coisa interessante, dentre tantas, né? Ele tem honrarias pelo governo britânico, né? Reconhecidamente pelos seus trabalhos em defesa do meio ambiente, não é? Está aqui, que mais? Ele é engenheiro mecânico, aviador, não é? E aí, só para destacar alguns projetos importantes com os quais o Gerhard ele tem lidado. Aqui eu leio, em 1997 ele voou para os 4 cantos do continente americano, começando no Rio de Janeiro, ele voou para o Cabo Forte, do Chile, extremo sul, para o Cabo Príncipe de Gales, do Alasca, seguido do ponto Zenith Point, no Canadá, e finalmente para Ponta Seixas, na Paraíba, em João Pessoa, que é a minha cidade natal, né? E as expedições tiveram cobertura da Rede Globo, do Fantástico. Ele foi o primeiro a completar uma viagem em torno do globo
com um planador, né, o Chimango, construído no Brasil. E aí tem muita coisa, na internet vai falar bastante sobre águas do Brasil, rios voadores, não é? E ele tem, obviamente, faz um trabalho que é muito interessante, que é esse relacionamento com a academia e com os institutos de pesquisa, né? Então, você tem aí o INPE, o SENA, a USP, de maneira geral, né? A instituições de pesquisa da Amazônia, enfim, né? Aqui livros, né? Tem na internet, você vai encontrar livros publicados por eles, pelo Gerhard e pela Mag, né? A Marg, Asas do Vento, a primeira volta ao mundo no monomotor, motor planador, né? Volta por cima, um em inglês, que é a Liberdade dos Céus, Loucos por Ti América e Extremos das Américas. Né? Então, tem muita coisa na internet, vale a pena vocês aí continuarem pesquisando sobre tudo aquilo que já a família Moço produziu, né? E acompanhando passo a passo desses exploradores, cientistas, né? Fantástico, e que fazem, obviamente, um trabalho né? Para um Brasil que vem sofrendo tantas ameaças. Para vocês terem uma ideia, nós temos os biomas mais ameaçados do planeta, né? Você tem aí Mata Atlântica, você tem Cerrado cada vez mais ameaçado, Amazônia, na Berlinda, não é? E as nossas águas também. E o Gerhard, obviamente, ele vai falar um pouco dessa experiência, né? E nós queremos aqui agradecer. Já fazia tempo que nós queríamos trazer o Gerhard para Maringá, antes mesmo da pandemia, e agora deu certo pela via remota, mas nós vamos trazer, não só ele como a Marg, né? Para compartilhar das suas experiências. Né? Nós temos muito interesse também na educação, nós fazemos educação, e temos muito interesse também na educação, e dar um abraço do Gerhard, né? Realmente, ele está comprometido com tudo que são valores que nós defendemos. Gerhard, querido, muito obrigado mesmo, e eu passo a palavra para você, né? A fala é toda sua. Obrigado, querido. Bom, muito obrigado, Reginaldo, que foi muito gentil suas palavras. Aí, realmente, eu sou um amante do Brasil. Eu tive a sorte de conhecer e voar em mais de 100 países pelo mundo, mas no fim da história estou aqui, né? Depois de 30 e poucos anos. Então, isso significa que realmente eu tenho a escolha de morar em qualquer lugar, mas o Brasil ainda, para mim, é minha casa, meu lar, e é aqui que eu tento fazer alguns esforços para mudar um pouco essa concepção que a gente tem, da Amazônia, do meio ambiente, das mudanças climáticas. Além do fato, me sinto honrado de ter participado com várias entidades científicas no Brasil, e basicamente eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o país mais importante no mundo inteiro em termos de soluções para mudanças climáticas. Então, vou pincelar um pouquinho alguns fatos, muitas das informações que vou dar para vocês hoje. Eu não sou autor, aliás, eu não sou cientista, não sou nem doutor, eu sou uma pessoa comum, um aviador, mas eu tive a sorte de contar com o apoio de muitos grandes cientistas no Brasil, e dessa forma a gente vem produzindo materiais, informações que são realmente impactantes pelo mundo, e dessa forma Rios Voadores é um dos projetos. Vocês querem interromper para fazer perguntas? Fique à vontade, sem problema nenhum. Se uma informação não ficou clara, não ficou bem entendido, eu repito com o maior prazer.
Então, eu vou passar rapidamente para essa fotografia. Normalmente eu faço minha apresentação, mas foi feito muito amplamente. Então, rapidamente, eu sou aviador há uns 40 e poucos anos. Eu cheguei no Brasil em 83, montei uma empresa de navegação e exportação de soja. E fui ministro da soja no Brasil e naquela época não tinha impacto tão grande, mas eu tive sorte de entrar no início desse processo que virou, obviamente, uma parte importante da exportação do Brasil. Mas depois de alguns anos eu senti a necessidade de fazer outras coisas. Então, eu tive a sorte de comprar um avião da Embraer. Eu fiz uma volta ao mundo de 3 anos. Eu admito que isso é uma coisa meio extraordinária, poucas pessoas têm essa oportunidade, mas para mim mudou minha vida, mudou os meus valores e me colocou numa rota que é bem diferente da rota comercial, e eu tentei fazer de tudo para juntar a aviação, a comunicação, né, porque afinal das contas, voltando de uma viagem de 3 anos, pelo mundo inteiro, Pacífico, todos os países maravilhosos, a gente teve um material muito interessante que foi atraente para a imprensa, para as escolas, para o público. Então, para mim, eu vi uma oportunidade muito boa para justamente aproveitar dessas imagens para mandar um recado que o mundo é limitado, não é tão grande como a gente imagina. A marca do ser humano conseguir chegar nos pontos mais remotos da Terra é incrível, que são poucos lugares que eu consigo voar sem ver a marca do homem, que seja uma estrada, uma casa, um posto elétrico, uma mina. Então, realmente, são poucos lugares. Tem na Sibéria, tem na Antártica, tem alguns lugares no mundo, mas são poucos. E, então, esse foi o trabalho que a gente vem fazendo. O Mundo Mostra é um site que resume um pouco alguns dos projetos que a gente teve. Mas, começando logo com o primeiro projeto, só confirmando, está tudo bem o áudio? As pessoas estão ouvindo bem? Tranquilo. Okay. Então, o primeiro projeto científico, não foi o primeiro projeto da gente, mas foi o primeiro científico que justamente conseguiu juntar essa parte de ciência, oferecer a aeronave como uma plataforma para aumentar o conhecimento da ciência, e, no mesmo tempo, essa plataforma ela cria matérias, filmagens, fotografias que possam ser atraentes para um programa de educação ambiental, especialmente. O Asas do Vento, como você mencionou rapidamente, é um motoplanador, então é um planador com suas características de planador, consegue voar tranquilamente sem motor, mas é motoplanador, ele tem um motor para subir e para andar quando as condições não são adequadas para continuar a viagem. É claro que fazer uma volta ao mundo com um motoplanador é possível, com um planador sem motor é impossível. Mas as ascendentes, as condições, os ventos holográficos fazem que esse é um avião que voa muito bem, com pouco combustível, às vezes sem combustível nenhum, e essa volta ao mundo foi, de uma certa forma, um recado para lembrar que a gente precisa cuidar dos nossos recursos, e é possível fazer uma volta ao mundo com o mínimo de recursos. Essa foi a volta ao mundo mais econômica em termos de consumo de combustível, e realmente foi uma parte importante do projeto mostrar que no Brasil existe uma indústria aeronáutica, Aeromoto em Porto Alegre, que fazem aeronaves totalmente extraordinárias, inclusive esse que foi a primeira a dar a volta ao mundo. Teve outras tentativas antes e depois, mas o Brasil levou essa. Vou talvez mencionar rapidamente a pesquisa que foi feita nesse caso. Foi uma parceria que fizemos com a USP de Bauru, com a Cambridge University, a Lancaster University, e era um projeto que visava coletar os POPs, que a gente chama POPs, são os poluentes orgânicos persistentes, são poluentes de vários tipos. A gente vem filtrando o tempo todo o ar foram 100 dias de viagem, foram 50 países,
foi um voo que decolou do Brasil, e 100 dias depois de ter atravessado o Alasca, a Sibéria, o Oriente Médio, a Ásia, o Oriente Médio, a Europa, e voltamos da África. Eu voltei da África para o Brasil. Eu fui sozinho nesse voo, foi um voo solitário, simplesmente não tinha peso suficiente para carregar mais uma pessoa, tinha que ter combustível, equipamento, comunicação, etc. E então a pesquisa visou a coletar esses povos, coletar informação sobre ozônio a baixa altitude. Ozônio é um gás de efeito de estufa, obviamente, e era importante ter uma ideia global da distribuição desse ozônio a baixa altitude, não estou falando na troposfera, e basicamente a gente fomos os primeiros a conseguir fazer colunas de estudos, porque eu subia até 3.000 metros com o motor, desligava o motor e fazendo espirales podíamos fazer digamos, recorte da poluição do ozônio em altitude, sem ter o motor influenciando essas pesquisas. Também fizemos uma outra, que foi um trabalho com a Globo, o parceiro Embratel colocou à disposição um satélite para nós e conseguimos mandar imagens para o Fantástico, por exemplo, para a divulgação do projeto. Durante 14 semanas conseguimos fazer imagem e fomos os primeiros no mundo a conseguir transmitir imagens ao vivo de uma aeronave em voo em qualquer lugar do planeta, mostrando as imagens e também o áudio, o streaming. O streaming não existia ainda, e montamos esse projeto com um grupo na Inglaterra e a Globo ficou muito contente, porque durante alguns anos conseguia divulgar o fato que foram os primeiros a mostrar essas imagens. E para nós foi muito interessante, porque a gente conseguiu passar nosso recado, um recado sempre o mesmo, que a gente tem que cuidar do nosso planeta Terra, muito melhor que a gente faz hoje. Mais informações no site Asas do Vento, os parceiros já mencionei, então eu acho que eu vou passar no próximo projeto. O primeiro Asas do Vento foi em 2001, 2002, e em 2003 montamos um projeto que se chama Brasil das Águas. Eu acho que todo mundo hoje em dia está um pouco mais ciente, mas a gente teve uma instituição que chamamos Brasil das Águas, porque Brasil, antes de futebol, antes de carnaval, Brasil é um país de água. Poucas pessoas se lembram que o Brasil tem a maior reserva de água subterrânea do mundo, temos a maior quantidade de água doce na superfície do planeta, e nós temos a maior quantidade de água atmosférica no planeta. Então, é um país de água, sem dúvida. O Brasil, às vezes, não usufrui desse palmarés, digamos, dessa situação extraordinária. E posso mencionar um outro fato também, que o Brasil tem mais chuvas em termos de território que o resto do mundo. O Brasil tem, em média, 15.300 quilômetros cúbicos de chuva por ano. O segundo país no mundo é a Rússia, com 7.800, o terceiro é os Estados Unidos, com 5.800, se não me engano. Então, somos os campeões do mundo de chuva, gente. E a chuva é a vida, a chuva é a agricultura, a chuva é a geração de energia, e nós temos essa chuva abundante ainda, bem que perdemos já muita coisa. Então, esse projeto Brasil das Águas visou fazer um levantamento inédito do país inteiro. Transformamos o avião, que eram 6 lugares, era um avião de 2 lugares, que é um avião anfíbio, que tem um trem de pousa na terra, numa pista, e também ele tem um casco igual a um barco, então ele pode pousar no lago, no rio, numa represa, e equipamos ele como... Ele acabou sendo o primeiro avião laboratório de qualidade de água do mundo, em desenvolvimento no CPA em São José dos Campos, e foi um avião homologado, foi o primeiro avião que fez isso, e conseguimos voar com a MAG 14 meses, coletando até uns 40
parâmetros diferentes, alguns in situ, alguns foram simplesmente amostras que a gente levava para outras universidades. Os grandes parceiros nossos foram o professor Tundizi, de São Carlos, o professor Donato, o Rodolfo Parani, da UFRJ, a Universidade de Viçosa. Foram muitos parâmetros diferentes. Nós fizemos um trabalho sobre a concentração de fósforo total nas águas do país inteiro, a diversidade dos fitoplâncton, dos bacterioplânctons, da concentração de íons totais, de estudos sobre cianobactérias, que tem no país inteiro, que é mais interessante, metais pesados. Então, todo esse trabalho foi feito, especialmente foi feito em lugares remotos do Brasil, onde não havia informação nenhuma. E o que interessa mais a gente é nossa água limpa. Então, esses foram os pontos demonstrados, foram 1.400 pontos diferentes. Vocês viram no mapa aqui, eu acabei dizendo que eu tive a chance de conhecer um pouco o Brasil, porque a gente realmente consegue cobrar todas as superfícies do Brasil. Só um pouquinho. Para voar até cada um desses pontos, representa uma distância de praticamente 3 vezes a volta ao mundo. Então, a gente fez esses voos inteiros no Brasil, e os resultados foram excelentes, porque conseguimos demonstrar nesse mapa, você tem uma recapitulação, temos os pontos azuis, que são 75%, se não me engano, azul claro, azul escuro, mas é água limpa, água sem impacto ser humano, água que pode ser bebida. Digamos, azul claro é uma água potável, azul escuro é uma água que é totalmente limpa, mas não entra nas categorias de potáveis. Os pontos amarelos são os pontos que demonstraram uma quantidade de fósforo, principalmente devido à agricultura, mas ainda são águas absolutamente utilizáveis, 100%. E eu tenho alguns pontos vermelhos, que são poucos, obviamente no Tietê, perto de São Paulo, perto de Curitiba também, no norte. Tem alguns pontos onde temos águas. São águas que perderam muito por questão de eutrofização, de quantidade de nutriente, e são as águas que chamam de chinês, porque no final das contas os chineses, a gente sabe hoje que 80% das águas de superfície da China são águas poluídas e muitas delas que não têm nem tratamento. Então, águas poluídas no Brasil, felizmente ainda, em 2003, agora mudou, obviamente, mas em 2003, 2005, a gente tinha uma porcentagem de apenas 5% de águas bastante impactadas. Eu gostei muito desse projeto porque deu para a gente uma oportunidade de mostrar um Brasil das águas, como eu já mencionei, e para o resto do mundo, colocou o Brasil no mapa em termos de potencial, em termos de agricultura, mas também de potencial para manter uma quantidade de água suficiente para a nossa sobrevivência e para a agricultura. O potencial agrícola do Brasil é, obviamente, extraordinário e muito depende desses rios, seja rios atmosféricos ou seja rios de superfície. Então, eu pensei, desculpa, eu acabei de ver que as captions são em inglês, eu cheguei tarde de viagem hoje, eu não tive tempo de mudar, mas não tem importância. Essa foto eu gosto muito porque é tirada do hidroavião na Amazônia e é uma foto da janela do meu escritório. Esse aqui é um privilégio enorme de poder ver realmente de perto, em baixa altitude, um mar verde, um oceano verde, que tem, poucas pessoas se dão conta, mas a bacia amazônica é um mar. É um mar verde, um mar que tem características muito similares ao mar dos oceanos, tem uma estabilidade em termos de layers, né? Existe um ar muito limpo, grande qualidade, acima do Oceano Verde, e ele representa uma massa compacta, cada vez menos, obviamente, mas inicialmente uma massa compacta que permite à atmosfera de se deslizar acima
da floresta sem ter interferências de montanhas ou de terrenos acidentados ou de terrenos desmatados que oferecem uma quantidade como dizer, de ar subindo, de ascendentes, perdão. Então, basicamente, é importante dizer isso. E para mim foi uma oportunidade muito grande, para a Magda também. A gente voou junto com esse avião muitas horas, centenas e centenas de horas. E também me incentivou a mostrar que a gente vem vindo. É claro que do avião você vê com muito mais clareza a gravidade do desmatamento. Você sabe, para mim é uma coisa que me tocou profundamente. Para muitas pessoas, o desmatamento no Brasil são estatísticas, sobe, baixa, tudo isso. Para mim é uma coisa real, uma coisa que toca, ver uma floresta queimar, ver... eu moro em Brasília agora desde uns 15, 20 anos, 18 anos, eu acho. E cada voo que eu faço para a Amazônia, seja Santarém, seja Manaus, seja Porto Velho, a cada voo, sem exceção, eu encontro um pedaço de floresta que não tem mais. Queimou, desmatou, e isso é muito triste, porque eu fiz centenas de voos para lá. Então, o avanço, a gente sabe hoje em dia, mas, obviamente, para mim é uma coisa que me impactou bastante. Então, a partir dessa questão do desmatamento, eu me preocupei muito com o que a gente está perdendo, o que o Brasil está perdendo, né? É uma parceria que nós fizemos desde o início, com o professor Antônio Nobre, o Carlos Nobre também ajudou a gente a montar o projeto Rios Voadores, baseado no fato que o Brasil tem uma situação muito privilegiada. Esses são dados do Antônio Nobre. Se a gente pegar o mapa mundo, a gente vê o Equador, devido a vários fenômenos conhecidos, colores e outros, mas não conhecidos pelo público, devido a essas questões, a gente pode dizer que, grosseiramente, entre a latitude 15 sul e 25 sul, e igualmente 15 a 25, 30 norte, existe uma ocorrência bastante grande de desertos, são regiões secas. A gente sai do Brasil, atravessa o Atlântico, a gente encontra o Kalahari, que é um dos maiores desertos do mundo, na questão do Cono Sul da África. A Namíbia é muito desértica. Continuam atravessando na direção leste, a gente encontra a Austrália. A Austrália é um continente praticamente desértico, menos a costa leste, costa oeste, o sul e o norte, mas existe realmente uma área que é um continente que é muito seco, e a gente atravessou o Pacífico, chegamos no Chile, temos o Atacama, deserto mais seco, lugar menos umidade no planeta, e a gente atravessa os Andes, e aí chegamos no Brasil, temos o Pantanal, temos o Centro-Oeste, temos o Mato Grosso, que produz essa quantidade extraordinária de soja, de milho, de sorgo, de vários produtos, de pecuária, tudo isso com água de chuva, principalmente. Vamos ver as chuvas. Então, se a gente compara o continente australiano, a gente vê que bem no meio, onde tem Alice Springs, tem um monolito bastante conhecido, que muitas pessoas visitam, turistas, mas essa região recebe, em média, 285 milímetros de chuva por ano. É seco. Não tem praticamente cultura que aguenta a menos com irrigação. Esse ponto se encontra a 2.000 quilômetros praticamente de leste a oeste, um pouco menos sul e norte, mas também no centro do continente. E vamos ver no Brasil agora, Mato Grosso, região de grande atividade agrícola, que eu saiba, ainda são os números que eu sei, que são em torno de 92% a 95% de produção sem irrigação ainda, e lá temos 1.400 milímetros de chuva. Então, isso aqui é uma afirmação que eu gostei muito de fazer palestras no Mato Grosso, com grandes fazendeiros, porque eles
realmente não estavam cientes do fato que eles estavam vivendo um milagre, conseguindo plantar soja a grande escala, chuva, somente a 2.000 quilômetros do oceano mais perto, que é a fonte natural de água de chuva, é uma coisa extraordinária que tem que ser entendida. E por que acontece isso? Hoje sabemos claramente, quando começamos o projeto em 2006, eu prometo para vocês que 90% dos fazendeiros com quem nós fizemos apresentações, o Blairo Maggi, na época, outros conhecidos, estavam totalmente desconhecendo a sorte que o Brasil tem de conseguir produzir essa quantidade de produtos agrícolas com a chuva que vem da Amazônia. Então, o Rios Voadores começamos em 2006, a partir da parceria com o Antônio Nova, já mencionei, e começou, todos os projetos precisam ser financiados, esse é sempre um desafio muito grande, voar por aqui é fácil, mas financiar toda a operação, a parte científica, a parte de educação, a parte de equipamento, o projeto em si, é complicado. E eu me lembro de ter feito uma palestra na Petrobras, e esse é um slide que realmente teve seu impacto. Eu pergunto, também faço a mesma coisa com escolas, perguntei, então, nessa foto, aonde tem água? As pessoas, obviamente, vê a chuva lá no meio, então isso é água, a chuva cai na terra, tem água na terra, tem subterrânea, tem água na superfície, as nuvens, obviamente é água também, é água condensada, que está em suspensão no ar, e aí eu pergunto, mas a parte azul lá em cima das nuvens, tem água? As crianças sempre respondem negativo, não tem mais água lá, esse é o céu azul, não dá para ver nada. Muitos fazendeiros também falam que não tem água, mas na verdade a gente sabe hoje em dia que as águas atmosféricas são críticas e é claro que todo mundo sabe que hoje em dia a umidade existe em vários segmentos da atmosfera, e é só em questão de temperatura, de vento holográfico, de questões externas que fazem que a gente vê a nuvem ou a gente não vê. Mas a Amazônia existe muitas semanas, meses, onde não tem nuvem nenhuma e você tem uma quantidade muito grande de água saturada na atmosfera devido à alta temperatura. Então, a partir do momento que a gente sabe que os ventos empurram essa água atmosférica pelo mundo, nasceu o projeto Rios Voadores. O que é um rio voador? Animação simples, a gente sabe que ao longo do Equador é onde o Sol está mais perto da Terra, então é lá que acontece a maior quantidade de evapotranspiração, especialmente evaporação do mar. E para a sorte do Brasil, o vento ao longo do Equador são os ventos alísios, que vêm do leste para o oeste, e empurram essa água, esse ar saturado de água acima do continente, e por isso que a gente tem a maior floresta tropical do mundo, mas que poucas pessoas sabem é que, é claro que chove muito na Amazônia, mas a floresta, as árvores conseguem devolver para a atmosfera uma quantidade considerável de água, e então essa corrente, que já chamamos de rio atmosférico, esse rio de ar úmido, se carrega de água atmosférica, de água de transpiração e de evaporação das árvores, e continua seu caminho a oeste, até chegar nos Andes, e sabendo que em torno de 80% da umidade do ar se encontra abaixo de 3.000 metros, as Andes, as montanhas, 4, 5 mil metros, formam uma barreira natural que faz que os ventos são desviados pelo sul-sudeste e conseguem chegar em vários lugares bem ao sul, no centro-oeste do país. Então, são os rios voadores, e se não fosse pela presença da floresta, que é uma das fontes importantes de água de chuva, e as montanhas, a Correia Andino, se não tinha isso, a gente não faria nenhum pingo de soja no Mato Grosso. Então, o
que foi interessante também é que quando a gente começou a falar dos conceitos reservoadores, o Brasil não estava muito ciente disso, mas a Argentina estava. Então, fizemos alguns voos na Argentina e o norte da Argentina já era totalmente consciente que uma boa parte da água de chuva vem da Amazônia e não vem do litoral, como é o caso em muitas regiões. É interessante também saber que a Bacia do Prata, em média ao longo do ano, 70% do potencial de chuva, não vou falar de chuva, porque a chuva depende de vários fatores, mas do potencial de chuva, de umidade no ar, que se encontra acima do Bacia do Prata, 70% vem da transpiração das árvores, nem da evaporação, da transpiração das árvores. Na verdade, no Brasil, 90% de toda a água que chega na atmosfera, chega lá pela transpiração das plantas. Então, se a gente não tem plantas, não tem floresta, não tem essa colocação de umidade na atmosfera. Então, essa pequena animação explica bem a questão dos reservoadores. E se a gente tem dúvida, é só olhar uma animação da NASA, onde vemos, então, à direita, o continente sul-americano, e a gente vê a concentração de umidade ao longo do Equador. Essas plumas são, obviamente, correntes que vão que circulam acima da superfície. Os lugares laranjas são atividades convectivas, são nuvens, cúmulos nimbus, por exemplo, que são concentração muito grande de água, e você vê que depende do ano, período do ano. Em fevereiro, por exemplo, é um momento do ano que tem bastante reservoadores, tem épocas que tem menos, mas você vê cada vez mais essa pluma que passa na atmosfera, que não consegue, uma parte passa, mas uma boa parte não consegue passar os Andes, e aí você vê essa pluma, ela está chegando até Buenos Aires, agora nesse momento. Então, esse aqui é um rio voador visto por satélite. Então, nesse projeto, eu montei um avião que já tinha muitos anos, um avião da Embraer também, é o avião que eu fiz a primeira volta ao mundo, anos atrás, e transformamos eles com equipamento de medição. E é um avião, eu vou mostrar o avião, é um avião muito econômico, monomotor, era 6, 7 lugares, foi transformado com equipamento, e eu voei com um operador, com o mar de vez em quando, e é um avião que tem muita autonomia, ele tem 9 horas de autonomia, então consegui fazer voos bastante estendidos, que era importante para conseguir dados, por exemplo, num dia inteiro, quase um dia inteiro. O equipamento interno foi montado pelo SENA, o Centro de Energia Nuclear para a Agricultura. Os grandes parceiros para nós nesse projeto Rios Voadores, primeiro, o Antônio Nobre, já mencionei, o Carlos Nobre também, o professor Enéas Salati, que é um eminente professor que deve conhecer, que trabalhou com isótopos muitos anos, talvez um dos grandes especialistas mundiais os isótopos. Eu vou explicar depois o que nós fizemos. O Marcelo Moreira, também do SENA, o Pedro Dias e o professor Demeval também, ambos professores do CPTEC, do INPE, o Marengo, do INPE também. São pessoas que foram parte da equipe científica, e a grande invenção do SENA foi de conseguir coletar, digamos, separar uma amostra de ar que eu peguei com o avião, uma gotinha, condensamos isso nesse equipamento que você tem na frente, a gente baixava a temperatura a menos 75 graus, se não me engano, já não sei, que não me lembro, 78, e com essa baixa temperatura a gente conseguia condensar toda a umidade que se encontrava numa amostra de ar que estava posto perto do avião, e guardando essas, passamos depois com espectrômetros de massa e conseguimos estabelecer uma assinatura isotópica que pode dar informação para a gente se essa água foi da evaporação do mar, de um lago, ou da transpiração das árvores, ou mesmo do Pantanal. Não foi uma ciência exata, sozinho não conseguimos resultados, mas colocando essas informações
junto com as informações do INPE sobre os satélites, em termos de temperatura, de condições atmosféricas locais, de movimento de ar pelo Brasil, a gente conseguiu montar um pouco um mapa de onde vem a água, e esses rios voadores, na verdade, foram de certa forma, foram traduzidos como, na verdade, em inglês a gente chama os rios voadores de como chama? Esqueci o nome agora. Low-level jets. E esses low-level jets são conhecidos fazendo esse percurso. Esse, por exemplo, é um mapa aqui que demonstra um voo que foi a primeira vez que a gente conseguiu voar acompanhando a mesma massa de ar que entrou em Belém, que é a porta de entrada dos rios voadores, do ar úmido que vem da Amazônia, que vem do Atlântico, perdão. E em 7 dias, essa massa de ar chegou na região de São Paulo e a gente conseguiu manter o avião no ar praticamente, não todo o tempo todo, mas uma boa parte desse tempo, coletando amostras de água, coletando informações do INPE, usando informações internas de medição de umidade. Era bem fácil para mim de medir a umidade relativa do ar, às vezes 80%, eu sabia que estava dentro do regulador, e quando se fosse passar numa região que não tinha mais o regulador, a umidade relativa baixava para 30%. Então, esse exercício que a gente fizemos lá foi um momento muito interessante do projeto, que a gente conseguiu chegar em São Paulo, como se fosse um balão que a gente tinha deixado voar sozinho e manter na mesma altitude de Belém, fez esse percurso de, não me lembro, 1.500 quilômetros, e no dia que chegamos em São Paulo, a gente podia afirmar para a imprensa, gente, a chuva que vai cair hoje à tarde e amanhã, ela vem da Amazônia. E esse foi um momento importante. O professor Enéas já tinha, em 71, coletado uma amostra no Rio de Janeiro, perto do Rio de Janeiro, nas montanhas, e tinha lançado, e fez um paper conhecido na época. Foi o primeiro que lançou a ideia que, mesmo o Rio de Janeiro, a 100 quilômetros da costa, do mar, do Oceano Atlântico, mesmo assim, às vezes, a chuva vem da Amazônia. Então, esse aqui é uma informação muito importante, e a gente usou esse trabalho para quantificar em todo o país de onde vêm as trajetórias de água e de onde vão as trajetórias de água. É claro que nós voamos no Brasil todo para coletar amostras típicas do sul, do norte, mas o mais importante foi voar a Amazônia. Eu voava o avião, às vezes, que anda a 250 km por hora, 300 km por hora, quase, às vezes a metros abaixo, acima da floresta. Era importante a gente conseguir coletar, às vezes, a umidade do ar que vinha exclusivamente da floresta. Mas depois de 2 ou 3 anos, a gente sentiu a necessidade, os cientistas pediram, de usar um balão de ar quente, que aí voa a 10 km por hora, tranquilamente, dependendo do vento, e a gente conseguiu pegar amostras da mesma forma, do mesmo equipamento. Foi muito interessante, foi também para mim um momento mágico, porque você pode imaginar deslizar em silêncio praticamente acima do topo da floresta, tocar os galhos, ver os papagaios de cima. A gente esquece, mas muitas vezes a motivação da gente não é só científica. Né? Eu acho que está passando um celular aqui. Justino. Justino, por favor, para de apresentar pelo seu celular. Para a sua apresentação. E o que eu faço? Estou tranquilo? Não, só um minutinho, doutor Gerardi, vai dar certo. Mas eu não dei acesso. Por que está acontecendo isso? Eu não sei por que ele está... Não, perguntei, em termos de tempo, eu tenho mais uns 20 minutos. Tem. Não quer abusar do seu tempo também. Não, o tempo está tranquilo. A gente só tem que tirar a apresentação do Justino. Só um minuto.
A minha apresentação do Justino não aparece porque eu fixei a apresentação do Dr. Girardi na tela. Sim, agora... Agora sim, agora acho que deu. Voltou. E tem um barulho de um WhatsApp também no fundo. Né? algum computador que está aberto. Exatamente. A sugestão, fechem os áudios, né? Para evitar esse tipo de problema, gente. Valeu. Obrigado. Vamos lá, Pode retomar, doutor. Desculpe a interrupção. Ok. Então mais 20 minutos, está tranquilo para vocês? Fica tranquilo, Sim, tranquilo. Senão eu posso encurtar também. Ok. Não. Então, Rios Voadores, já passou. Pode apresentar isso. Compartilhe o seu PowerPoint. Os resultados, vocês estão vendo o PowerPoint agora? Põe em tela cheia. Para mim está normal aqui. Para mim está normal, para mim não. Então não está em tela cheia? Então, ele estava antes ou não? Estava, para mim, normal. Tela Eu também cheia. estava normal, agora não. Desculpe, estava em tela cheia antes ou não? Estava. Estava. Então eu vou deixar fazer de novo. Vou fechar aqui e tentar de novo. Stop, resumo presente, vamos lá. Aí. Tela cheia? Isso. Sim, só clicar na apresentação. Clica na apresentação, Guerra. Ok, pronto, aqui está. Beleza? Aí, Guerra. Então, esse aqui as informações do site Rios Voadores. É importante dizer que foi patrocinado principalmente pela Petrobras, com várias outras empresas, mas a Petrobras investiu muito nesse projeto. A gente só tem que agradecer. Aí foi interessante porque você vê, por exemplo, no meio você tem uma foto do que chama de backwards e forward trajectories. A cidade de não conseguir ver Brasília, nesse dia, né, isso foi em 2017, a gente teve como calcular, esse foi principalmente o trabalho do INPE, calcular de onde vem o ar que está em cima de Brasília e onde que ele estava 7 dias antes. Então, cada ponto, tem um ponto preto acima da linha branca, é um dia. Então, o ar que está em cima de Brasília naquele dia de 1917, ele passou acima da Amazônia, teve a oportunidade de se carregar de umidade da floresta e é muito. Então a gente conseguiu realmente montar uma ferramenta que mostrava para todos, em 40 cidades do Brasil, de onde vem o ar úmido que está em cima da cabeça do pessoal e também de onde vai. Então, da mesma forma, a gente podia colocar Santarém lá e mostrar que o ar acima de Santarém, depois de 5, 6, 7 dias, chegou na Argentina, por exemplo. E a gente conseguiu também montar, lado esquerdo à esquerda, abaixo à esquerda, você tem caixas onde calculávamos o balanço hídrico daquela região. E o verde, o vermelho mostrava a quantidade de umidade que entrava pela essa fronteira e também a cidade a gente fazendo uma coisa. Então esse é um trabalho extraordinário de muitas pessoas envolvidas nessa parte científica. Eu não tenho nenhum benefício nenhum digamos mérito nisso. O trabalho foi realmente de toda a equipe científica e eu fico até hoje emerveilhado que a gente conseguiu obter como resultados. Para mim também, e para a Mag, que é responsável dessa parte de educação ambiental, foi uma oportunidade que os voadores, já que a gente conseguiu bastante cobertura da imprensa, ficou mais fácil, ficou mais viável montar programas de educação ambientais, que todo mundo sabia, tinha visto na Globo, tudo isso. Então a gente conseguiu, felizmente, atingir quase, me faltou, sabe, alguns centenas, mas quase 1 milhão de crianças. Então, 1 milhão de crianças no Brasil receberam material, receberam uma equipe nossa, que eu ia de vez em quando de avião, de balão, a gente fazia alguns eventos, aqui no shopping, por exemplo, e a gente fazia cursos nas escolas, e é um trabalho que continua até hoje, minimamente, a gente tem uma equipe bem reduzida, mas muitos professores do Brasil todo se engajaram no projeto Rios Voadores e foi fantástico de poder realmente mostrar
esse material, uma parte dele eu vou mostrar daqui a pouquinho, que demonstra a importância de preservar não só a floresta amazônica, mas cada árvore que nós temos no nosso planeta. Para mim, o maior presente é, por exemplo, que acontece muitas vezes, eu fazer uma palestra numa escola e reparar que a criança sai da escola e olha e, de repente, repara que tem uma árvore lá na frente da escola. Nunca tinha reparado isso. E essa árvore tem um papel fundamental para a sobrevivência da gente, na verdade, e especialmente questões mudanças climáticas. Então, essa foi uma parte muito, muito bacana, ver crianças se interessar por esse assunto. Para mim foi um grande presente. Vou rapidamente pincelar essa questão da importância. São dados que talvez muitos de vocês já conhecem, talvez outros não, mas é o material que eu uso lá fora para mostrar a que ponto a gente tem que fazer muito mais que a gente está fazendo hoje em dia para preservar a nossa cobertura vegetal. Belíssima floresta. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que uma árvore de grande porte, uma samaúma linda, perto de Manicoré, se não me engano, essa árvore, ela tem quase 20 e poucos, 25 metros de copa, ela pode evaporar mais de 1.000 litros de água por dia. Uma pergunta que a gente faz muitas vezes às crianças: sabe quanto litros uma árvore de grande porte pode evaporar e transpirar e colocar na atmosfera? As crianças muitas vezes respondem 10 litros, um balde, 20 litros. Não, é 1 tonelada de água. Então, até chegamos a medir, o Antônio Nova mediu mais de 1 tonelada, mas a gente fala mais facilmente de 1 tonelada. Então, são 1.000 litros que chegam na atmosfera através da transpiração e a evaporação dessa árvore. Evaporação é lógico, você tem 1 metro quadrado, e voltando um pouco atrás, essa evapotranspiração da floresta é mais intensa que o oceano. Porque 1 metro quadrado de floresta tem uma superfície de árvores, de galhos, que é muito maior que 1 metro quadrado. Em 2D, né? Então, e além do fato, é igual um radiador. O ar vem passando aqui dentro da floresta, então ele consegue extrair essa umidade com mais facilidade. E se a gente calcula, então, se a gente pensa quantas árvores temos na bacia amazônica, são 5.500 quilômetros quadrados, é difícil dizer, mas chutando aqui, as pessoas falam em torno de 400 bilhões de árvores, com 16 mil espécies diferentes. Não são todos árvores grandes, tem menores grandes, mas a gente calculou, então, quantos litros de água chegam na atmosfera através da transpiração e evaporação na floresta amazônica todo dia. São 20 bilhões de toneladas, são 20 trilhões de litros que todo dia são colocados na atmosfera para os ventos levarem mais na frente, acima da bacia amazônica, a floresta amazônica. Qual é o maior rio do mundo em termos de vazão? A gente tem sorte, é o Rio Amazonas. O Nilo é maior em termos de tamanho, alguns quilômetros, mas em termos de vazão não há praticamente concorrência no mundo. São 200 mil metros cúbicos por segundo de água doce que entra no mar. Na verdade, esse rio Amazonas representa 20% de todas as águas que entram nos oceanos do mundo. É 1/5 de todas as águas doces que entram no mundo, é o rio Amazonas. E mesmo assim, gente, esse 200 mil metros cúbicos por segundo representa 217 bilhões de toneladas por dia. Então, são estimações, são um pouco grosseiras, tudo bem, mas dá uma ideia, ordem de grandeza. A floresta amazônica, no mínimo, coloca na atmosfera tanta água com o maior rio do mundo e provavelmente até mais. O professor Enéas, com os isótopos dele, estimou que dessa quantidade de 20 bilhões de toneladas que são colocadas na atmosfera,
aproximadamente 40% são exportados para outras regiões, principalmente no sul. Então, a floresta, até pouco tempo atrás, o Sarkozy e outros políticos na Europa continuam dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo. Tudo isso, na verdade, é muito mais que isso. Não é pulmão, talvez uma das... em termos de Brasil, de benefício para o Brasil, a floresta sendo uma fábrica de chuva, ela manda essa água, essa circulação é muito importante. Obviamente, como a gente já vimos, a questão de permitir a agricultura em regiões muito distantes do mar é realmente um benefício muito grande. Mas tem outras coisas que a gente não pensa muito. Quando chove na região amazônica, todas as partículas do ar, devido aos queimados, à poluição, os nitratos, vários elementos que estão em suspensão no ar, quando cai uma chuva forte, as gotinhas limpam o ar, tira essa impureza do ar, chega na floresta, evapora ou transpira, mas a água, em termos de vapor de água, o gás que volta na atmosfera é limpo. É praticamente uma água destilada. Então, essa capacidade de limpar o ar é muito, muito importante e muitas vezes não é conhecido. Eu gosto muito dessa foto porque você vê um pouco de chuva caindo e atrás da chuva, mesmo que não tenha muito sol, você tem alguns nuvinhos, pequenas nuvens, não sei se conseguem ver na tela. Essas nuvens pequenas já mostra bem a evaporação da floresta logo depois da chuva. Então, esse aqui mostra que a chuva caiu, mas logo em seguida a água volta para a atmosfera. Talvez, em termos globais, de mudanças climáticas e de sobrevivência, a gente pode falar hoje em dia, a gente fala, não há dúvida, estamos falando de sobrevivência do ser humano, as mudanças climáticas, sabemos já mencionei, sem o Brasil, sem a Amazônia, não há solução, simplesmente, é claro, não tem dúvida, se a gente não preserva nossas florestas tropicais, a gente deixa desmatar, deixa subir a temperatura e parar esse processo, não há nada que a gente pode fazer. Essa foto mostra um cumulonimbus, uma chuva, mostra para mim basicamente a força, a quantidade de energia. Essa nuvem contém uma energia extraordinária se a gente pensa que falamos de 20 bilhões de toneladas de água que são transformados do líquido para o gás, é óbvio que é uma quantidade enorme de energia que é consumida, né? E no caso da floresta, bom, voltando atrás, dizendo que para as crianças eu sempre falo, então se a gente coloca 1 litro de água numa panela e a gente quer transformar esse litro de água em gás, a gente vai colocar o fogão, o gás, 1 hora, 2 ou 3 horas de tempo que precisa, não sei, a gente vai gastar muita energia calorífica para modificar esse sólido em gás. Agora, qual é a quantidade de energia que a gente precisa para colocar 20 bilhões de toneladas todo dia no ar? E esse é um consumo de energia solar, obviamente. Se você não tinha floresta, essa energia solar chega no chão, esquenta a terra, esquenta o ar em cima dela, a gente tem logo alguns graus a mais. Então, a temperatura do mundo foi mantida pelos oceanos, vários aspectos, mas parcialmente foi mantida pela presença das florestas tropicais, que consomem uma boa parte dessa energia solar, e isso é bem importante, porque perdendo essa energia, a gente ganha alto de temperatura. A gente sabe que a Amazônia já subiu mais de 1 grau em 50 anos. Eu acho que o mundo inteiro, mas acho que o mundo inteiro é 1,1, a Amazônia é um pouco menos. A gente sabe que nós perdemos já 25% de umidade e de chuva em várias regiões, em algumas regiões da Amazônia. Então, esse fato
A ideia nossa é sempre, de certa forma, fazer pressão sobre nosso governo para mostrar a responsabilidade como país que nós temos para achar uma solução. Eu termino com isso. O desmatamento, todo mundo sabe que existe. Hoje falamos de 24 árvores cada segundo, um segundo, 24 horas que vão embora. A gente não tem o luxo de perder mais nenhuma árvore. E sabendo, eu só mencionei algumas contribuições agora da floresta amazônica, não vou me estender muito, mas tem várias outras importantes contribuições da floresta. E a gente simplesmente, hoje em dia, não podemos mais deixar que 94%, se não me engano, do desmatamento ilegal vai acontecendo no Brasil todo, mas na Amazônia especificamente, e espero que esses dados dão um pouco de munição para a gente demonstrar que não há assunto mais importante hoje em dia que manter nossa cobertura vegetal, não só na Amazônia, no Brasil todo. A gente sabe que todos os biomas no Brasil estão claramente ameaçados, e eu estou aberto a qualquer pergunta, agradecendo o seu tempo, sua paciência, e agradecendo especialmente todos os grandes professores, grandes membros da Academia Brasileira de Ciência, como Pedro Dias, que me permitiram de juntar essas informações e montar um currículo que hoje está no Enem, faz parte do programa de educação ambiental das crianças no Brasil e parcialmente lá fora também. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns ao Dr. Gerhard Moos, não é? E a Marg, que está presente, obviamente, né? Não sei se voltou, né? Estava fora. A gente está em Brasília. Não, mas eu digo assim, ela está presente na sua fala, né? Totalmente. Minha parceira total, 100%. Ela está sempre presente. Sim, e a Marg é uma excelente secretária. Ela vai lá e desenrola tudo que tem para desenrolar. Ela é excelente. Não vai gostar se você chamar de secretária, mas tudo bem. Não, mas ela nada é considerado. Ela faz esse serviço. Eu sei que ela é excelente fotógrafa, os registros todos maravilhosos, ela tem... Mas, assim, ela dá conta do recado, da gestão aí de tudo. Entendi, ela tem uma gestão importante, ela que cuida do nacional. Sem ela, muitos projetos não existiriam e realmente... É verdade. A gente nunca fala suficiente como nós homens esquecemos às vezes que... É verdade. Onde é que está a cueca, bem? Onde é que está a cueca, bem? E a camisa, onde é que está, né? É coisa desse tipo. Simples assim. Legal, eu não sou doutor, tá? Eu não sou acadêmico, não, sou manica. Rapaz, você é mais do que doutor, cara. Você é a excelência em pessoa aí, bicho. Parabéns. São os suíços do Brasil, né? Os suíços do Brasil. Ok, obrigado, professor. Doutor Gerhard. Professor Oz, vou passar aqui no chat algumas perguntas. Não, deixa eu fazer aí. Eu estou fazendo, né? Tá. Deixa eu só... Eu controlei aqui, pode deixar. Gerhard, primeiramente, eu como bom nordestino, né, eu gostaria de começar essas perguntas para você, e você, como bom conhecedor do Brasil, você tem uma visão do sujeito que é de fora, né, vem de fora, e consegue enxergar o Brasil de uma forma como os brasileiros não enxergam, por terra e pelo ar, né, você vê de cima... como pouquíssimos brasileiros têm esse privilégio de ver aquilo que nós não conseguimos enxergar. Mas me diga um negócio, para além do que nós entendemos como são fatores relacionados à seca no Nordeste, o que você tem a me dizer, depois de todo esse movimento, acompanhando os rios voadores, trabalhando com qualidade de água, com desmatamento, como explicar a seca no Nordeste, Gerhard? Bom, o Nordeste é uma das raras regiões
na superfície do Brasil que não é afetado praticamente nada pelos rios voadores. Os rios voadores atravessam uma região ao longo do Equador, que fica mais ao norte, e simplesmente essa trajetória que vocês viram nos mapas mostra que os rios voadores chegam mais no sudeste, no centro-oeste, Minas Gerais, tudo isso, Bahia ainda, mas nordeste mesmo, a umidade vem do mar, realmente. Eu acho que muito pouco a umidade do ar, potencial de chuva, vem da Amazônia. Então, ele tem seu próprio clima, e que é importante mencionar, você tem, o Nordeste, obviamente, tem uma costa muito grande. Há alguns milhares de anos atrás, como também alguns centenas de anos atrás para o Mata Atlântico, você tem floresta ao longo do litoral, certo? A presença da floresta no litoral, que muitas vezes não tem mais no Nordeste, mesmo que não era floresta tropical, mas era a vegetação que tinha bastante ao longo do litoral. Essa vegetação, o que ela faz? Imagina, eu já mencionei que uma floresta tropical e outras florestas também evapora mais que o oceano. Quando você tem um ar que é úmido e que sobe, à medida que o ar úmido vai subindo, vai resfriando, certo? Resfriando essa quantidade de ar úmido, resfriando, ela reduz o volume. Claro, um vapor quente ocupa mais espaço que vapor de água frio. Quando vai subindo, pela ação do Sol, das ascendentes, cria uma depressão. Então, uma região que tem vegetação no litoral cria uma depressão, um ar com menos pressão. Como o ar sempre viaja, digamos assim, desloca de uma área de alta pressão para baixa pressão, a presença da floresta, por exemplo, como tinha antigamente no Nordeste, ajuda a chupar, eu falo chupar assim, mas atrair mais água úmida para o interior, que permite mais chuva, que permite a vegetação de crescer. Então, você tem um mecanismo ali que é interrompido na hora que você tira a floresta. Tira a floresta, contrário, o mar evapora mais que a terra, que não tem mais floresta, a depressão se cria no mar, tira ar seco do mar, da terra para o mar, e você perde chuva. Então, essa é uma parte importante que os nordestinos não são muito conscientes, mas a gente poderia imaginar algumas regiões replantar ao longo da vegetação densa ao longo do litoral e ajudaria a atrair mais chuvas no interior. Maravilha. Muito bom. O Guerra, com base em todos os estudos que você já realizou até agora e com essa parceria fantástica que você tem, entendendo o Brasil nessa dimensão, né, com o Brasil das águas, uma pergunta que me inquieta: o Brasil viverá um desastre anunciado? O mundo, não é só o Brasil. O Brasil, obviamente, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, porque é muito difícil, porque essa questão, eu me envolvo muito com o meio ambiente, o mundo inteiro, participo de vários eventos, e fica difícil. Estou falando agora no mundo científico, fica um pouco mais fácil de passar esse recado, mas a situação é brava. Então, é uma situação muito, muito, muito complicada. É difícil manter o otimismo, porque a gente vai... Por exemplo, eu estou envolvido com uma parceria com uma ONG no Mato Grosso, em Rondônia, que chama Rio Terra, e juntos a gente vem trabalhando, montamos um escritório na Alemanha para captar recursos, a gente planta a floresta. O projeto já plantou 3,8 milhões de árvores e a gente já conseguimos financiamentos lá fora. Hoje já tem praticamente 7 milhões de árvores
a plantar, uma equipe de 70 pessoas. Então, é uma solução fantástica. Alguns anos atrás, a gente falava, puxa vida, maravilhoso. Mas você sabe que, em uma semana de aumento de queimadas, de desmatamento que a gente teve nos últimos meses, tirou trabalho de 20 anos. Então, plantação de 3,8 milhões, a gente tem. E são plantação, não são a gente não voa de avião e larga semente, são plantas, a gente monta a planta cada ano, são mudas, hoje a gente tem 1,2 milhão de mudas que estão prontas a ser plantadas, depois da próxima chuva. Então, a situação é muito crítica. A gente está... todos os esforços que a gente faz de um lado, a gente perde rapidamente do outro. Então, para responder a sua pergunta, eu sou muito preocupado que não vai dar tempo para corrigir os erros que a gente vem fazendo. E o Brasil, infelizmente, todos nós sabemos, colocamos a marcha ré, voltamos 50 anos, e o Brasil deixou de ser mostrado lá fora como a solução, uma grande solução para nossos problemas de mudanças climáticas, e está virando, pouco a pouco, a ser reconhecido, verdadeiro ou não, como um vilão da história. Então, eu sou um pouco indignado com isso, e que me atrista muito é que muitos brasileiros com boa educação, com situação, um bom conhecimento, não se interessem mais nessas questões que são primordiais. A economia do país, ela sobe, desce, várias coisas acontecem. As perdas que a gente está tendo agora, a grande escala de cobertura vegetal em regiões críticas, porque a Amazônia não é uniforme, tem vários biomas, e tem regiões no Rondônia, no Acre, que são muito importantes para a continuidade dos reservatórios. Então, os reservatórios, é óbvio que cada ano que passa, a gente tem menos umidade no ar que vem no Sudeste, e os reservatórios são menos potentes, porque existem regiões desmatadas em grande escala que não permite mais uma continuidade da corrente, a corrente de ar úmido com a recirculação local de manter seu papel de fonte de água para o resto do país. Legal, obrigado, Gerhard. Aqui tem uma série de elogios, né? E muita gente parabenizando você pelo trabalho, pela família comprometida com a causa em defesa do ambiente, né? E dos recursos naturais renováveis e não renováveis do país. Tem vários elogios. E aqui o Júlio, ele pergunta: o que mais impede a transformação climática para melhor no Brasil? O que pode fazer para melhorar? O grande público não se, digamos, é sempre uma pergunta difícil. Muitas apresentações que a gente faz, tem sempre pessoas que perguntam o que é que eu posso fazer. Uma coisa mais simples, que tem várias coisas, mas para simplificar, a gente deveria comer menos carne. Porque a carne, a atividade bovina, agropecuária, a carne, ela tem um impacto nas águas, ela tem impacto no solo. Então, é uma coisa simples que todos nós, em casa, podemos fazer. Não estou dizendo que todos nós temos que ser vegetarianos, eu sou vegetariano, mas com uma escolha, mas já começando a tirar a carne do cardápio da semana. Um dia, 2 dias, 3 dias, quem sabe só ficar 1 dia ou 2 dias por semana em vez de todo dia com carne. Esse já teria um impacto grande, a demanda de carne diminuindo, teria menos pressão sobre as regiões norte da Amazônia, da floresta. A gente sabe muito bem que são sempre a grilagem de terra que acontece primeiro,
as fazendas de boi simples, muitas vezes insustentáveis a longo prazo, quantos pequenos agricultores desmatam uma área de 10 hectares, colocam 10 vacas e morrem de fome, porque não funciona. Então, basicamente, essa demanda da carne ela tem que diminuir e mundialmente a gente poder começar uma onda a comer menos carne, e porque também, do ponto de vista energético, é meio chato pegar uma proteína, transformar uma proteína vegetal em animal para comer de novo. Então, a gente é mais simples comer logo, para meu ponto de ver, um legume, digamos, uma proteína vegetal. Então, essa é uma coisa que a gente pode fazer e simplesmente se interessar. Eu acho que cada criança que lê uma informação sobre a água subindo, a gente sabe hoje em dia que o litoral vai ser destruído em poucos tempos. Você sabe que na Antártica nós temos o lado leste, e a gente vem fazendo alguns trabalhos na Antártica também, algumas vezes, no lado leste da Antártica, a gente tem potencial, hoje em dia, os glaciares estão diminuindo. Se a parte leste da Antártica a gente perde essa quantidade de gelo que está lá, o mar sobe de 5 metros. Na parte oeste da Antártica, VLC, essa região lá, se a gente perde ao longo dos próximos 20, 30, 40 anos, 50 anos, com uma temperatura de mais 5, com certeza vai ser rápido, a gente tem 50 metros de altura de nível de água subindo. Então, em todo lado que você olha realmente a situação, existem riscos muito grandes. Então, eu não vejo ninguém que pega esses dados que não vai querer fazer alguma coisa em termos de repassar informações, de tentar convencer as pessoas que a gente tem que ter uma vida mais responsável e menos destruidor dos recursos. Não sei, eu precisava de 3 dias para responder as perguntas. Só mencionei. A carne é simples, é fácil de entender. Sim. Aí tem colegas aqui que são veganos, falam, é bom ouvir isso do Gerard, né? Os veganos. Mas, Gerard, eu estou aqui em João Pessoa, a minha cidade natal, e é impressionante a invasão das áreas de preservação permanentes aqui, sabe? E a pressão sobre os mangues. Impressionante para a construção de condomínios de luxo, resorts, é impressionante. Então, realmente, você fica entristecido com muita coisa, sabe? Mas vamos seguir aqui em frente, nas perguntas. O Raimundo Reis, ele pergunta, minha pergunta para o pesquisador é sobre o desmatamento, se o desmatamento, as queimadas e o efeito estufa, aquecimento global, dentre esses todos, né, quais são os maiores impactos, na opinião dele, para o ciclo hidrológico das águas? O maior impacto do desmatamento no ciclo hidrológico? Não, dentre esses, ele cita aí, né? Ele cita esse conjunto de impactos, né? Ele pergunta, entre desmatamento, queimada, efeito estufa, aquecimento global, quais desses oferecem maior impacto para o ciclo hidrológico das águas? Bom, qual é o que tem mais impacto, eu não sei, mas é tudo um círculo. Na verdade, o desmatamento, a queimada muitas vezes da queimada, né? Então, eu acho que a gente tem que parar hoje, como se falou, hoje em dia, vários estados estão transformando unidades de conservação, estão trocando as fronteiras e colocando isso. Essas terras são griladas em 5 minutos. As pessoas já sabem antes do tempo que é uma área
unidade de conservação vai ser desmembrada, e as pessoas vão lá, e o que eles fazem? Eles desmatam, esperam a seca chegar e toca fogo, nem usa a madeira. Então, essa é uma perda extraordinária, porque você perdeu a madeira, você empobreceu o solo, e tudo isso para um indivíduo se enriquecer de uma maneira ilícita, ao custo do Brasil, ao custo do mundo. E esse aqui, eu lanço o apelo, como mencionei, moro em Brasília, eu fiz muitos trabalhos, palestras no Congresso. A gente falta uma responsabilidade política de fazer uma coisa certa para o país, simplesmente investindo um pouquinho de bom senso para manter o Brasil de uma maneira sustentável, a longo prazo, continuar podendo alimentar o mundo inteiro de produtos agrícolas, e tudo isso depende de uma política coerente na Amazônia e no resto do país em termos de desmatamento. Então, essa aqui, não sei, eu pensei que um dia, fazendo pressão assim nos políticos, a gente poderia ter resultados, até agora não tive muitos resultados. Muitas pessoas no governo, do meu ponto de vista, estão agindo de uma maneira totalmente irresponsável, pensando um pouco mais longe que é o mês que vem, mas no futuro do Brasil, nossas crianças merecem realmente ter pessoas mais responsáveis que tomam as decisões a longo prazo. O conhecimento a gente tem, a ciência existe, não tem. Pessoas me perguntam o que eu posso fazer. Antigamente a gente fazia divulgação na televisão, a gente fazia programas de televisão com a Globo, divulgação. Não precisa mais de divulgação agora, a gente sabe. As pessoas que não estão agregando positivamente nessa equação que a gente tem que resolver, são pessoas que sabem muito bem o que acontece e não querem mudar nada. Então, nem a divulgação dessas questões de desmatamento faz muita importância. Ok, Guerra. A Ana Paula, que é professora também do programa nosso de mestrado, ela é jornalista e fez reportagens sobre aquilo que são os seus projetos, né? Então, parabéns a Ana Paula aí por ajudar a divulgar esses muito projetos fantásticos do Dr. Guerra, né? Me perdoa, mas eu vou ter que deixar vocês, eu tenho um compromisso fora da casa, eu tenho que sair agora, mas... Você vai ter que sair agora? 3 minutos. Então, deixa eu ver aqui tem muitas perguntas, muitas, mas eu vou tentar fazer uma geral aqui, bem rápido, para liberar você, Guerra. Alguns perguntam sobre a importância da parceria com empresas privadas para realizar esse tipo de trabalho, né? Como é que você vê a importância das parcerias privadas para alavancar os projetos que você está fazendo, né? Vocês vêm fazendo. Ok, então essa é uma boa pergunta. O mundo já mudou rapidamente, já mudou em poucos anos. O Brasil talvez não fica muito ciente disso, mas até, digamos, 3 anos atrás, era sempre uma dificuldade muito grande de conseguir recursos para financiar estudos, projetos de reflorestação, projetos de educação ambiental. Digamos, eu antigamente, há 20 anos atrás, eu passava 50% do meu tempo, 60% do meu tempo, correndo atrás de dinheiro. Então, era convencer as empresas comerciais do governo, tentar convencer, por favor, me dá um dinheirinho para a gente conseguir montar esse projeto. Hoje, mudou. Hoje, eu recebo ligações da Europa. O mundo acordou e eles sabem, todas as empresas, todas as empresas da Europa têm que ser responsáveis. Estão sendo cobrados pelo público, pelas crianças, os diretores de empresas, os presidentes de empresas estão sendo cobrados pelas crianças da escola. Papai, o que está fazendo para salvar nosso mundo? Esse meu mundo está acabando, a casa está em fogo, está queimando tudo. O que está fazendo? Então, hoje existe uma onda que vai crescer muito de financiamento, e é ali que burriça de muitas dirigentes no Brasil. A gente nem está se colocando numa posição boa para receber esse dinheiro. A gente precisa. Então,
essa é outra coisa. Uma questão importante que quem vai faltar no Brasil são players, são ONGs, são pessoas que têm experiências em plantação de floresta. Se quer plantar uma floresta de eucaliptos, você entra na internet, eucaliptos, plantar, como que eu faço? E você tem a informação do mundo. Quer plantar, reflorestar uma floresta nativa, natural, não tem informação. É muito difícil, tem pouca experiência. A maior experiência que eu conheço no Brasil é Rio Terra, Alexis, é um agrônomo super que tem 20 anos plantando floresta, mas que vai faltar são pessoas no chão, pessoas na terra, para receber esses valores. Vão ter bilhões à disposição da gente, mas o que a gente tem que fazer agora é montar estruturas, montar programas que são sérios, que são digamos que tem um alvo realmente alinhado com o resto do mundo, e dessa forma não é mais problema de conseguir dinheiro, é conseguir as pessoas que são os players, como eu mencionei. E essa aqui para jovens que estão escutando a gente, ou as pessoas que têm acesso a essas informações, não há atividade ou assunto mais importante que mudanças climáticas no planeta agora. O resto pode discutir. Se a gente não joga nessas cartas corretamente, a gente está falando da desaparição dos humanos na Terra a longo prazo. Então, mais importante não tem. E para terminar, Guerra, de liberar você, tem duas aqui perguntas que eu acho interessante. A primeira é uma provocação, né? A Simone diz assim: tem aumentado as pastagens da Amazônia. Para quem vai essa carne? Para onde é que vai essa carne? O Brasil, se não me engano, é o primeiro ou segundo exportador de carne no mundo. Então, vai na China, vai na Europa. Mas em alguns países da Europa, o consumo de carne já está começando a diminuir. No Brasil, a gente sabe que o poder aquisitivo de muitas pessoas não permitia o consumo de carne com frequência, com muitos anos. Recentemente, a carne veio mais barata, mais acessível, e as pessoas de uma classe social estão, obviamente, contentes de comer carne todo dia, se possível. A carne, é interessante anotar, para o meu ponto de vista, que a carne é barata. Por quê? Porque a gente não pagou nada para os serviços ambientais que a gente perdeu na Amazônia, por exemplo. Se a gente quer colocar na equação do quilo de carne a chuva, por exemplo, quanto vale um metro cúbico de água de chuva? É interessante fazer o cálculo, mas quando a gente tem um impacto numa região produzindo uma soja ou carne, a gente deveria, com certeza, fazer o balanço do custo daquele serviço ambiental que a gente perdeu, quanto vale isso, e colocar isso no preço da carne. Aí, nesse caso, a carne valeria R$150 o quilo. Mas basicamente, essa é a razão que o mundo tem carne barata, mas é o custo do Brasil. Ok. E por último... Me perdoa, eu falei demais, me empolgo às vezes, mas... Deixa eu só ver mais a última pergunta, que é feita pela Camila. Você que olhou tudo de cima, né, e também conhece por baixo essa realidade especial da Amazônia, qual é a relação que você estabelece entre a perda do território indígena com o desmatamento? É muito grave isso, porque as terras indígenas são, se você olha o mapa do Brasil, a única regiões que são a grande escala ainda devidamente com cobertura vegetal são os índios. São os maiores guardiães que a gente tem da floresta, eles usam a floresta. É engraçado que quando voava no Xingu muitos anos atrás, falávamos dos rios voadores,
o público não sabia muito no Brasil, mas os índios já sabiam, eram totalmente conscientes que a floresta é chuva. Então, eles têm um know-how que a gente tem que, eu acho muito triste, não dar mais apoio a essas comunidades, que são uma solução viável para manter uma região, digamos, limitar o acesso dos garimpeiros, dos fazendeiros. Então, a gente deveria dar, para meu ponto de vista, a gente deveria dar muito mais recursos para os índios, em termos de educação, em termos de ferramenta para defender suas áreas. E para mim, a gente esquece que nós chegamos a 500 anos atrás, mas o verdadeiro brasileiro já estava lá, já estava cuidando da sua terra, e eu considero injusto que a gente vem fazendo com o indígena ao longo dos anos, e está chegando na hora de corrigir isso e de dar mais terra em vez de dar menos terra para ele. Os europeus, hoje em dia, estão muito conscientes disso. Fica cada vez mais fácil financiar projetos nas terras indígenas. Por exemplo, quando a gente planta grande quantidade de floresta, de novas árvores na Amazônia, a gente tenta usar os índios os indígenas para coletar as sementes. Tem conhecimento muito bom. Então, a gente monta um mercado de sementes, um preço justo que dá realmente oportunidade para os indígenas de manter suas terras e ter um aporte financeiro. Então, é um dos exemplos que a gente tem que, para a pessoa pergunta, a gente tem que realmente que dar muito mais apoio para os indígenas para ajudar a gente nessa tarefa. Então, da minha parte aqui, okay. Eu quero agradecer a gentileza e a presença de Gerhard conosco, né? Obrigado, viu, querido? Muito bom, parabéns. E eu passo a palavra aqui para quem? Para o Igor e depois para a Kátia, é isso? Para encerrar. José Reginaldo, muito obrigado. Obrigado. Foi o convite, a gentileza sua. Agradecemos. Estamos muito obrigada, doutor Moss. Obrigado. Não é doutor, falou que não é doutor Moss acadêmico, mas é doutor Moss em conhecimento e mais do que doutor. Parabéns e muito obrigada. E depois nós gostaríamos que, se possível, vocês nos enviassem o seu endereço postal para você receber um CD do Pesca Lima. Adoraria, perfeito, muito obrigado. O Pesca cantou conosco. Minha ambição no mundo é tocar violino também, mas aí, ó, pronto. Cada vez você empurra mais na frente um pouquinho, sabe? Sim. Então, o Pesca nos presenteou aí com um CD para sorteio. Pesca, muito obrigado, viu? Gentileza sua. E vamos enviar você pelo correio, tá? O CD. Maravilha. E agora... o Gerhard, ele tem que receber doutor honoris causa em todas as instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Não. Tem que ser decreto oficial do governo federal, Gerhard. Parabéns, querido. Parabéns. Obrigado. Aí, doutor, nós temos também agora um livro, um e-book para sortear, um livro, né, físico para sortear. E eu gostaria que fosse um sorteio assim mais informal aqui conosco. Eu tenho uma lista aqui dos que estão presentes. Se você pudesse me falar um número aí de 1 a 100, vai ser o nosso sorteado para ganhar o livro. 77. 77. 77. Nós temos Milena Rodrigues. Milena, parabéns, Milena. Parabéns, Milena. Está presente, Milena? Vai ganhar uma viagem no Chimango, aí, rodar o Brasil no Chimango, coletando amostras de água aí. Mas acho que a Milena não está presente. Vamos ter que chamar outro. Mas, Zinaldo, você fala justo. Às vezes nas palestras eu falo, se eu podia levar todo o Brasil no balão,
na sete de balão e voar sobre a Amazônia, a gente Ah, ajudaria sim. para sempre todos os povos da Amazônia. Porque ver Sim. as águas, a floresta dessa forma é tão É mágico verdade. que mudaria totalmente o comportamento das pessoas no mundo inteiro. É verdade. Beleza. Vamos Com certeza, é verdade. Então, muito é obrigado verdade. mais uma vez. Grande abraço para Verdade. todos Muito vocês. obrigado. Muito Boa obrigada. continuação e até a próxima. Viu, Gary? Um grande abraço e um grande beijo que só você pode dar em Marg, né? Viu? Eu faço, garanto, eu faço. Muito obrigado, gente. Boa continuação e até breve. Estou sempre à disposição para vocês. Valeu, Gary. Obrigado, Bye. querido. Fica com Deus. Obrigado a vocês. Vamos lá, gente. Mais um número aí, por favor. Caran, fala um número aí pra gente, Caran. 77 não está. Qual é o meu número? Ah, o seu eu não posso falar. Não, então, ó, é um número meu da sorte, 42. 42, vamos ver, 42. Gilmar Franzner. Beleza. Gilmar, você está presente? Acho que o Não Gilmar, tá. acho que o Gilmar já saiu também. Ei, Caran. Não, estou sim. Oi, Caran. Ah, o Gilmar está presente. Ele Muito deixou só bom, Gilmar. ligado, Ele deixou só ligado e foi fazer outras coisas. Está desclassificado, está desclassificado. Não, é Oi, que eu estava Fernando. acompanhando com a patroa, né? Aí Com a patroa. Desculpe a patroa. Então, o Gilmar vai levar o livro Pesticida da Vovó. olha, que maravilha. Obrigado, hein? Parabéns mesmo pelo evento, hein? E agora nós vamos para mais um CD, vamos sortear um CD do Pesca Lima. Ó, dá para Caran aí, ó. Caran pode receber o CD do Pesca Lima aí, ó. Não. Vamos Sorteio lá. é sorteio. É, Sorteio. sorteio. Vamos lá, Marcelina. Mais um número aí, Marcelina, por favor. Marcela? Oi, Marcelo. Tá, falta áudio. Qual é o último número? É de 1 a 100, é de 1 a 111. Ah, então 111. 111? Vinícius Luiz. Vai lá, Vinícius. Você está aí, né, Vinícius? Não. Vinícius? Cadê Vinícius? Oi, tudo bem? Estou. Aê. Estava escondido também? Você também não estava com a patroa, não, né? Não, eu estou no Rio Grande do Sul, estou longe dela. Sofrimento. Então, o Vinícius vai levar um CD do Pesca Lima. À tarde nós temos mais sorteios, ok? Ok. Legal. Então, gente, muito obrigada. Oi, Caran. Desculpe aí pela nossa plataforma, Maria. né? Ela só comporta 100 pessoas, então tem outras pessoas que quiseram entrar e não conseguiram, mas vai ficar tudo lá no YouTube, né? O Igor já está colocando lá no YouTube. E aí vocês também podem assistir por lá.